Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias os anjos insistiram com Ló dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas e sai para não morreres também por causa das iniquidades da cidade. Como ele hesitasse, os homens tomaram-no pela mão, a ele, a mulher e as 2 filhas, pois o Senhor tivera compaixão dele, fizeram-no sair e deixaram-nos fora da cidade. Uma vez fora disseram: Trata de salvar a tua vida. Não olhes para trás, nem te detenhas em parte alguma desta região, mas foge para a montanha, se não quiseres morrer. Ló respondeu: Não, meu senhor, eu te peço. O teu servo encontrou teu favor e foi grande a tua bondade, salvando-me a vida. Mas receio não poder salvar-me na montanha, antes que a calamidade me atinja e eu morra. Eis aí perto uma cidade onde poderei refugiar-me. É pequena, mas aí salvarei a minha vida. E ele lhe disse: Pois bem, concedo-te também este favor, não destruirei a cidade de que falas. Refugia-te lá depressa, pois nada posso fazer enquanto não tiveres entrado na cidade. Por isso foi dado àquela cidade o nome de Segor. O sol estava nascendo quando Ló entrou em Segor. O Senhor fez então chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu as cidades e toda a região, todos os habitantes das cidades e até a vegetação do solo. Ora, a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Abraão levantou-se bem cedo e foi até o lugar onde antes tinha estado com o Senhor. Olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a região, viu levantar-se da terra uma densa fumaça, como a fumaça de uma fornalha. Mas ao destruir as cidades da região, Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló da catástrofe que arrasou as cidades onde Ló havia morado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório. Salmo 25. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Provai-me, ó Senhor, e examinai-me, sondai meu coração e o meu íntimo, pois tenho sempre vosso amor ante meus olhos, vossa verdade escolhi por meu caminho. Não junteis a minha alma à dos malvados, nem minha vida à dos homens sanguinários, eles têm as suas mãos cheias de crime, sua direita está repleta de suborno. Eu, porém, vou caminhando na inocência, libertai-me, ó Senhor, tende piedade. Está firme o meu pé na estrada certa, ao Senhor eu bendirei nas assembleias. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Nos tempos antigos, quando as cidades se embriagavam em sua própria maldade, Deus sussurrava avisos por entre os anjos. Ló, hesitante, precisava ser arrancado do perigo pelas mãos celestes. Não por força, mas por compaixão. Ao fundo, Sodoma e Gomorra mergulhavam no fim, enquanto o sol ainda nascia sobre a chance de recomeço. Uma mulher, ao olhar para trás,
transformou-se em sal. Não só por desobedecer, mas porque seu coração talvez ainda morasse na cidade em chamas. Hoje vivemos nossas próprias Sodomas. São cidades erguidas em egoísmo, onde a pressa sufoca o silêncio e o consumo substitui a compaixão. As iniquidades da cidade tornaram-se digitais, espetaculares, modernas, mas continuam destruindo o humano que há em nós. E ainda assim, Deus continua a nos segurar pela mão nos dizendo, foge, não olhes para trás. Mas vacilamos porque o passado tem um brilho que cega, porque o apego é mais confortável que a fé. Na barca da nossa existência também enfrentamos tempestades. Ondas de medo, de incerteza, de notícias que nos roubam o chão. E mesmo quando parece que Deus dorme, Ele está ali. Jesus, sereno no meio do caos, nos convida a confiar. Homens fracos na fé, Ele diz, não com condenação, mas com um chamado à coragem. A verdadeira salvação não está em escapar do mundo, mas em atravessar a tormenta com o coração ancorado na esperança. Ambas as leituras se encontram num ponto comum, o convite para deixar-se conduzir por Deus mesmo quando tudo parece desabar. Não se trata apenas de evitar o juízo, trata-se de escolher a vida, de não olhar para trás quando o futuro é promessa, de não temer a fúria dos ventos, quando Cristo é quem está no leme. Que hoje, neste mundo acelerado e cheio de fumaças disfarçadas de luz, saibamos ouvir a voz de Deus, levanta-te, trata de salvar a tua vida, e que nosso clamor seja como o dos discípulos, sincero, frágil, mas cheio de fé. Senhor, salva-nos. A espiritualidade nos toca com beleza, mas é na prática que ela floresce de verdade. Como Ló, somos constantemente advertidos sobre caminhos perigosos. Às vezes por meio de conselhos, intuições ou sinais. Praticar o discernimento e a prontidão para mudar de direção é essencial. Isso pode significar romper com relacionamentos tóxicos, hábitos destrutivos ou ambientes que nos afastam de Deus. Nem sempre é fácil deixar o passado. Mas a ação prática aqui é desenvolver o hábito do olhar para frente, fazer um exame de consciência diário e buscar reconciliação, sem se prender à culpa. A confissão, o perdão e a aceitação são ferramentas poderosas. Ló foi orientado a fugir para um lugar seguro. Podemos imitar isso ao reservar tempos de oração, leitura bíblica e participação em grupos ou comunidades de fé. Lugares espiritualmente seguros onde nossa alma encontra abrigo. Quando os problemas se avolumam, o impulso natural é o medo. Mas podemos cultivar a fé com gestos concretos, entregar nossos medos a Deus em oração, apoiar alguém que sofre ou simplesmente respirar fundo e repetir: Jesus está na barca comigo. O Salmo nos fala de mãos limpas e corações íntegros. Isso se traduz em não compactuar com injustiças, ser honesto nos pequenos gestos, recusar-se a participar de fofocas ou corrupção, mesmo que sutis. Na igreja, na família ou no trabalho, podemos ser luz ao agradecer em voz alta, testemunhar bênçãos e incentivar os outros com palavras de fé. Uma ação prática é cultivar o diálogo de bênçãos ao invés de reclamar, compartilhar o bem que vemos. Esses gestos, aparentemente simples, criam raízes profundas e transformam o mundo ao nosso redor. Oração. Senhor Deus, em meio às cidades barulhentas e aos caminhos confusos de nossos dias, nós te pedimos, ensina-nos a discernir o tempo da partida. Que não hesitemos como Ló, mas tenhamos ouvidos atentos à tua voz que nos chama a sair de ambientes corrompidos, atitudes nocivas e pensamentos que nos prendem ao que já não tem vida. Dá-nos a coragem de não olhar para trás com saudade do que nos escraviza.
Livra-nos da tentação de fixar os olhos no passado, transformando nossos corações em estátuas de sal, incapazes de caminhar. Ajuda-nos a escolher, todos os dias, a montanha da fidelidade, mesmo que pareça distante. Na travessia das nossas tempestades, quando tudo parece se romper e o medo grita mais alto que a fé, lembra-nos, Senhor, que Tu estás na barca. Que possamos praticar a confiança, mesmo quando Teu silêncio parece ausência. Ensina-nos a gritar com fé, salva-nos, Senhor, não como um último recurso, mas como o primeiro gesto de quem confia em Ti. Senhor, que a nossa fé se traduza em ações simples e firmes, abandonar os vícios escondidos, escolher a verdade em vez do suborno, caminhar na inocência mesmo quando o mundo oferece atalhos. Que não sejamos cúmplices do mal, mas testemunhas do Teu amor, com mãos limpas, passos firmes e olhar voltado ao Teu reino. Concede-nos o dom de viver com os olhos no Teu amor e os pés na estrada certa. Que em nossas assembleias, famílias e trabalhos, sejamos sinais de que ainda há quem espera em Tua palavra. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.